Olha só, vamos dar uma olhadinha agora, que você pode participar de diversas formas aqui no Falando Nisso, inclusive da nossa enquete. Vamos colocar na tela? A enquete de hoje é a seguinte. Tá aí, olha, você já sofreu ou já presenciou um caso de racismo? Pode colocar pra gente hashtag sim, hashtag não. Esse vai ser o nosso tema central aqui do Falando Nisso, nesse feriado, tá bom? E você pode colocar pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. Ainda nessa edição a gente mostra o resultado. Pois é, neste ano a gente tem essa data especial e pela primeira vez o Dia Nacional da Consciência Negra como um feriado nacional. A data já era celebrada no nosso país, mas se tornou feriado em dezembro de 2023. Isso, então a gente vai entender aqui a importância dessa data com o professor e pesquisador, o Valmir Saldanha. Seja sempre muito bem-vindo, professor. Obrigado, Águida. Obrigado, Lucas. E é importante que a gente discuta essa data e que a gente converse sobre essas questões, porque é a nossa identidade enquanto brasileiros. É interessante, né? Ser um feriado nacional a partir desse ano também se torna na verdade, uma força para a sociedade negra, não é? Algo que vem reforçar a importância da gente parar e repensar e se transformar. Perfeito. E recentemente, o tema da redação do Enem, inclusive, abordou essa questão sobre a nossa necessidade de entender as heranças africanas como parte da nossa Constituição enquanto brasileiros. A gente precisa pensar nisso e agir para transformar. Vamos falar um pouquinho sobre o feriado e a importância dele, gente? Dia 20 de novembro faz referência ao dia em que Zumbi dos Palmares foi morto, né? Então a gente vai lembrar, professor, quem foi Zumbi dos Palmares, a importância dele como símbolo de luta, né, pelos direitos dos negros. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. E aqui tem duas coisas importantes, Águida e Lucas. Uma, a importância da persona de Zumbi. Ele é um grande líder, foi um grande líder revolucionário, mas não esteve sozinho. Ele esteve sempre com Dandara, que esteve com ele. Então, a importância das mulheres negras na constituição da nossa identidade. E também, isso é muito importante da gente falar, Zumbi é dos Palmares. Então é importante que a gente fale dessa luta coletiva, porque é muito problemático quando a gente individualiza tudo. Porque parece que ele sozinho enfrentou... Não, havia uma coletividade, era um grupo de resistência. Ele é um símbolo, né? Exatamente, que é importante. representa a coletividade. E é importante a gente não esquecer Palmares. Palmares existiu antes de Zumbi, com Zumbi e depois de Zumbi, esse símbolo de resistência. E Zumbi é uma pessoa, mas uma pessoa sozinha não faz nada. Por isso que é tão importante estarmos nós juntos, pessoas brancas, pessoas negras, nessa discussão antirracista e de valorização das pessoas pretas. Até vale a gente ressaltar novamente, então, sobre o tema da redação do Enem, né, gente, a herança africana no Brasil, que trouxe, então, a oportunidade a todos os estudantes, não importando a pele, a pensar e valorizar isso. Queria que você, professor, de maneira muito didática, trouxesse para a gente exemplos dessa herança que muitas vezes a pessoa não tem noção, mas tem a ver com essa herança africana no Brasil. Alguns exemplos importantes para a gente discutir. O que é uma herança? Primeiro, é importante a gente falar disso, porque teve gente que fez o vestibular e pode ter falado apenas de racismo. Isso é um problema, porque uma herança não pode ser algo negativo. E o racismo, ele vem para dividir a nossa sociedade, para atrapalhar o bom desenvolvimento de todo mundo. Então, como herança dos povos africanos, a gente tem essa valorização do nosso corpo como sendo uma morada do bem. Porque muitas vezes a gente entende o corpo como sendo algo ruim ou algo que nos traz problema, e na cultura africana, pelo contrário, é através do corpo que você se encontra com seus ancestrais. Alguns outros importantes elementos, a gente se esquece dos vários reinos importantes que a África teve antes da chegada dos europeus. Então, o reino de Daomé, a importância do reino do Egito. Tem gente que esquece que o Egito fica na África, porque tem gente branca no Egito. A África do Sul também é branca. E essa herança significa a possibilidade da gente conviver com os diferentes, sendo parte de um só
grupo. Então eu acho que isso é importante que a gente ressalte. Somos todos humanos, óbvio, mas temos diferenças e essas diferenças não podem ser deixadas de lado. E a herança africana está aqui para nos lembrar que sim, as nossas diferenças nos marcam e essas diferenças não podem ser uma marca negativa. Não sei se ficou Sim, claro. Ficou claro. Eu posso Perfeito. Mas aí, você sabe que se deixar eu saio Mas dá uns falando. exemplos dessa herança, que eu acho que é legal a gente trazer, Isso, né? legal. De maneira prática. O que a gente pode destacar? Por exemplo, tá. o aluno que foi bem na prova Boa. do Enem. Isso, eu queria o que que ele ele fizesse trouxe? essa análise. Isso. Eu não sei se Perfeito. você já teve, né, acesso. A gente tem ali o tema, né, que Aham. é a herança africana no Brasil, mas como os alunos desenvolveram de Boa. acordo com a visão desses alunos, né? Boa, o tema. excelente, excelente. Então, como que seria uma boa redação que abordasse essas questões? E é importante que a gente fale que essa redação, ela é para o Brasil inteiro, você já destacou bem isso, Lucas, e ela pauta a nossa sociedade. Então, falar de herança africana é falar de questões sociais, como as relações que a gente mantém em quilombos. Então, falar da importância dos quilombos como forma de organização social. Quer dizer, não tem só uma forma de se viver em sociedade. Há uma forma mais coletiva. Falar das questões de culinária, a importância da culinária africana para desenvolver a nossa culinária, que é bem vista no mundo todo, tem muito de africano ali. A importância da nossa questão cultural no samba, no carnaval, que são manifestações culturais e a gente acredita muitas vezes que são coisas menores, mas a economia no Brasil, ela gira muito em torno das questões culturais. Então, o samba, o carnaval, a cultura como um todo. Falar ainda da herança africana como parte das reflexões sobre a nossa religiosidade, as religiões de matriz africana, como parte também do que nos constitui. No final do ano tá todo mundo pulando 7 ondinhas e isso não veio do nada. Isso vem de uma herança africana e as pessoas esquecem disso. É verdade. E acham que foi uma invenção, sei lá, de Odin? Acho que não foi, né? Tem a ver com Iemanjá, tem a ver com Ogum, tem a ver com Exu e todo esse sincretismo cultural. Não sei, agora eu fui um pouco mais professor. didático. A gente quer trazer algo didático mesmo, porque querendo ou não, gente, precisamos mudar o nosso dia a dia e as pessoas também que estão perto da gente precisam de informação. O racismo é crime e no próximo bloco a gente traz um pouquinho essa visão também, ligada ainda mais à internet. Será que a internet é um campo onde uma pessoa preta se sente segura e ela não tem problemas com racismo, ou infelizmente não? Já já a gente traz para vocês um pouquinho mais dessa conversa para a gente refletir. No estúdio, nosso bate-papo é importante, é sobre o Dia da Consciência Negra, porque a gente precisa parar e refletir e transformar nossa sociedade. A perguntinha para você é a seguinte, hoje na enquete, uma pergunta séria, #sim, #não. Você já sofreu ou já presenciou um caso de racismo? 12-99716-7989, pode responder e participar por lá. Isso, você pode mandar seu depoimento, sua dúvida. Aqui no estúdio a gente está conversando com o professor e pesquisador, o Valmir Saldanha. Seja sempre muito bem-vindo, viu, professor? Obrigado. Olha, a gente foi até o Açaí Atacadista e conversamos com mulheres negras sobre o dia de hoje. Vamos ver. Encontrei aqui a Regiane no Açaí Atacadista e como hoje é o Dia da Consciência Negra, a Regiane vai dar um depoimento muito bonito do que ela aprendeu na família dela. Regiane. Oi, então, meus pais sempre criaram, né, eu e meus irmãos, com a mentalidade de que você pode entrar e sair da onde você quiser. Você pode competir, você pode realizar, independente da sua cor, porque não é a cor que te faz ser melhor que alguém, que qualquer pessoa. É a sua mente. Quando você entende quem você é, quando você tem... Eu sou de uma família cristã, protestante, então nós sempre tivemos a consciência de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos todas as coisas, nós podemos entrar e sair, eu posso fazer o que você faz, né? E não preciso ser diminuída. Regiane, muito obrigada pelo seu depoimento. Que lindo, né, gente? Interessante a gente falar sobre o papel dos pais na educação dos filhos, para que eles tenham essa força, né? Sim, ela está coberta de razão.
Mas infelizmente ainda na nossa sociedade, muitas vezes a cor vem antes dessa capacidade. E ela está coberta de razão. O melhor seria que todos nós fôssemos julgados por conta da nossa competência. No entanto, muitas vezes, infelizmente, isso não acontece e os pais são muito importantes. Minha mãe sempre dizia, você tem que fazer 2, 3 vezes mais para chegar no mesmo lugar que todo mundo. Saiba disso. E eu acho que ela foi bem criada e sabe também que precisa continuar se esforçando, porque infelizmente há uma desigualdade no nosso. Sendo mulher ainda, acredito que as coisas sejam mais difíceis. Infelizmente, né, gente? Fala um pouquinho sobre a internet. Como que, infelizmente, também ajuda a perpetuar uma visão negativa das pessoas negras. Eu sei que teve um artigo que você lançou falando sobre isso e é uma realidade. O meu artigo saiu no começo deste mês agora, chama Identidades Algorítmicas. E o que a gente aborda? O que eu abordo? Como é triste o modo como as pessoas são representadas na internet. Então, só para dar um exemplo para quem está em casa, o que acontece? No começo deste ano, por exemplo, a empresa Meta, do Facebook, Threads, Instagram, ela teve um bug. Como é que funciona? As pessoas digitavam no campo de busca a palavra negra e vinha como resposta a ideia de se você tem problema com drogas, procure ajuda. Então a palavra negra estava associada nos algoritmos à ideia de drogas. E aí isso me assustou no começo do ano, isso me assustou. Então desde o começo do ano até agora, eu fui fazendo uma série de investigações sobre isso e eu percebi que não é de agora. Então já tem trabalhos sérios sobre isso desde o começo da década de 90, demonstrando como a imagem das pessoas negras está associada a coisas ruins. Então o que a gente precisa? Houve um depoimento agora há pouco. A gente precisa de novas imagens na internet, nas redes sociais, na TV, nas escolas, de imagens de pessoas negras fazendo boas coisas para que haja uma dissociação entre o negativo e a pessoa negra e a pessoa preta. Então, a internet tem o poder de contribuir para melhorar isso, com novas pessoas fazendo também coisas boas. A gente aproveita também o espaço para ajudar você e trazer aqui, né, esclarecimento. A gente deixou a enquete de hoje e a pergunta é a seguinte: você já presenciou algum caso, né, já viu alguém sofrendo racismo? E você saberia ajudar alguém nessa situação? Valmir, vamos explicar. Como que a gente pode ajudar alguém se de repente nós virmos alguém sofrendo racismo, preconceito, enfim? Muito obrigado por essa pergunta, que ela é muito importante. No Instituto Federal de São Paulo, onde eu trabalho, nós estamos no NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, preparando um protocolo sobre isso. Então, as primeiras coisas que eu posso dizer para vocês, é crime. Então, se é um crime, não é uma questão minha ou sua, é uma questão legal, é uma questão da lei. Se é um crime, isso deve ser notificado o mais rápido possível à polícia. Se você presenciar, você precisa entrar em contato com a polícia. Ah, mas a pessoa não quer que isso ocorra. Mas veja, você pode denunciar, porque é a sua obrigação, é um crime inafiançável, é um crime imprescritível, ou seja, não se paga a fiança e não se prescreve, porque é um crime que atenta muitas vezes à honra da pessoa. Então, a primeira coisa e mais importante, denuncie, não fique calado, ligue 190, ligue 100, ligue 180, então há vários números para os quais essa pessoa pode ligar para denunciar, é a primeira coisa. E a segunda é acolher. Acolha a pessoa, porque ela pode estar num sofrimento mental muito forte. Excelente. Olha, a gente vai trazer agora um outro depoimento que a Águida pegou ali no açaí também, de uma mulher forte, que vai trazer também um ensinamento que ela teve. Vamos conferir. Agora o meu bate-papo é com a Juliana Herculano. Ela fez educação física, também fez gestão de academias, é personal trainer, tem uma carreira linda e vai deixar um depoimento para a gente com relação ao Dia da Consciência Negra. Ju, conta pra gente qual é o seu recado. Eu amo o que eu faço. Eu gosto, nunca tive dúvidas daquilo que eu iria fazer, do que eu faço desde pequena, né? Que é seguir a carreira de profissional de educação física. E quanto mais eu conseguir subir degraus dentro da minha carreira e chegando até a questão da gestão, eu senti um pouco realmente de algumas pessoas aquela questão do tipo mulher, negra,
nova, né, que eu comecei lá em 2011, será que ela tem essa capacidade de estar à frente de algo e assim por diante? E a minha resposta sempre foi o meu trabalho. Então, eu sempre respondi a essas questões do preconceito, do racismo, com o trabalho e com um sorriso no rosto. Parabéns, viu? Pela sua trajetória. Lindo de ver. Tá E é bem, interessante a gente trazer isso, né? Como muitas vezes a pessoa preta, ela não é bem vista como chefe, parece que não é o lugar dela. Como a gente pode transformar isso? De forma rápida, vou dar um depoimento que é meu. Eu sou uma pessoa preta de pele clara, ou seja, eu sou pardo. E conforme eu fui galgando espaços na minha carreira, eu fui ficando mais escuro. Porque eu fui ficando mais diferente daquelas pessoas. Então, como fazer? A gente precisa investir em educação para que mais pessoas parecidas comigo e parecidas com ela possam ocupar espaços de poder, espaços de comando. Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro? Ó, Esse livro, Incorrentes, eu já trouxe ele aqui no ano passado e dessa vez eu gostaria de deixar um para os espectadores. Ah, que legal. A gente pode doar um, vou deixar assinado e aí vocês veem qual Pelo que é a melhor WhatsApp, forma. né? Vamos fazer pelo WhatsApp? Pode ser hashtag falando nisso. Quem quiser o livro, pode mandar, a gente faz esse sorteio então e vai levar esse livro que é tão lindo. Pode mostrar na câmera 2, por favor, até para o pessoal conhecer. É um livro muito tocante. Eu lembro que você leu aí um poema pra gente. Eu li, eles têm inclusive o Incorrentes e quem quiser pode entrar em contato comigo também ou com a própria editora e a gente fala mais. É livro de poesia, poema é importante para a vida. Valmir, a gente agradece demais a sua participação aqui. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Águida, obrigado, Lucas. E é importante que a gente fale, nós somos todos diferentes, mas temos a possibilidade de criar e construir juntos. Lindo demais isso, viu? A gente para um pouquinho a conversa, no próximo bloco a gente traz também para vocês o cuidado com o cabelo, uma questão que tem tudo a ver com o assunto de hoje também.